Bom dia! Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que eu já queria falar sobre isso, porque é um assunto que tem, assim, um lugar especial no meu coração, que são os desafios na maternidade, no autismo. E hoje, para falar sobre isso, tem uma pessoa aqui que ela vai falar um pouquinho do que ela faz, que é a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia. Foi um presente, a gente já conversou um pouquinho antes e eu fico encantada com o quanto ela conhece e o quanto ela vivencia esse universo. Vou deixar ela apresentar um pouquinho para vocês o que ela faz, como que ela entrou nesse universo. Pode ficar à vontade, Ana Cláudia. Bom dia, Rubi. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre o autismo. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais as pessoas se conscientizam e mais fácil fica para as famílias que têm uma criança autista ou um adulto autista, né? O conhecimento liberta. É verdade. Né? Então, eu gosto muito e fiquei muito feliz com o convite. Eu agradeço. Tá? Como você falou, eu sou neurologista e eu tenho expertise em transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu atendo muito pacientes com autismo, com TDAH, tanto adulto quanto crianças. E eu já era neurologista quando a minha filha mais velha, né, a Clarinha, teve o diagnóstico de autismo. Quantos anos a Clarinha tem? A Clarinha tá com 5 anos atualmente. E você tem mais um filho? Eu tenho o Bento, que tem 3 anos. Pertinho, né? Pertinho. Quando eu tive o diagnóstico da Clarinha, ela estava por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. E eu estava grávida do Bento. Então foi bem pertinho, assim. As coisas aconteceram juntas, né? E quando eu soube do diagnóstico dela, eu tive o desejo, né, de conhecer mais sobre o assunto. Embora eu já fosse neurologista, eu conhecia o básico ali da residência médica, né, da faculdade, mas eu quis me especializar. Então eu fui estudar, né, fui ler os artigos sobre autismo, sobre a terapia ABA, né, que é a análise aplicada de comportamento, que é a terapia mais recomendada, né, para essas pessoas. Aí eu fiz pós-graduação em ABA, fiz pós-graduação em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, para entender o assunto e ajudar inicialmente a minha filha. E aí depois foi um processo meio que natural, assim, esses pacientes foram chegando para mim, né? E aí eu conseguia conduzir eles com a minha experiência técnica e profissional, né? E acabou que hoje a maior parte dos meus pacientes, cerca de 80%, tem uma dessas condições, né? Sim. E foi um caminho natural das coisas, assim. Acho que quanto mais você estuda um assunto, aprende, né? Você consegue ajudar mais e essas pessoas vão chegando até você, né? E também tem a questão da experiência, né? Você vivencia isso, né? Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante falou que o melhor médico é aquele que já esteve doente. Porque ele conhece a rotina, os desafios. Ele conhece a situação, né? Uma coisa é você falar de algo que você ouviu dizer, que você estudou no livro. Agora, para além do livro, deve ser uma rotina de uma mãe atípica, né? Sim. Então você falou da Clarinha, que tem 5 anos. Mas como que foi? Você percebeu alguns sinais nela? Como que foi você quando teve de fato assim o diagnóstico? Conta um pouquinho assim como é que foi essa trajetória. Tá. A Clarinha teve o diagnóstico por volta de 18 meses. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala. Né? Eu comecei a perceber que já tinha 1 aninho e 2 meses e essa fala não vinha. No primeiro ano de vida da Clarinha, ela não tinha nenhum sinal assim muito significativo, né? Passou desapercebido pequenas coisas. Ela era uma criança que sorria quando a gente brincava com ela. Ela olhava, embora hoje eu já saiba que era um olhar assim um pouco mais rápido, mais fugaz, mas ela correspondia às brincadeiras, já estava aprendendo a mandar beijo. Ela não teve nenhum atraso motor. A introdução alimentar dela não foi difícil, ela aceitava muito bem a oferta dos alimentos. Então, até 1 ano, nada me chamou muita atenção, nem a mim, nem ao pediatra, né, que acompanhava ela. Quando veio essa expectativa da fala, que não foi chegando, foi coincidindo com o início de alguns outros sintomas que ela não tinha. Então, ela começou a recusar o abraço,
de pessoas muito próximas, como o pai, a avó, a babá. Quando alguém tocava a campainha, ela saía correndo e se escondia e chorava muito. Ela começou a ter estereotipias. E aí a fala não vinha e eu falei, bom, tem algo diferente acontecendo, né? Isso não é o desenvolvimento esperado de uma criança. E aí eu fui procurar a opinião de um colega, né? Também neurologista. Só de fazer um parênteses, porque esse universo eu gosto muito e eu tenho percebido, tanto na escola do meu filho, do Enzo, que ele tem 7 anos, quanto lá na igreja onde a gente serve, eu e meu marido no Ministério Infantil, como que o número tem, eu não sei se, né, aumentado e tudo, mas como tem estado mais próximo da gente. Aí quando você fala estereotipia, o que significa isso, assim? Tá, estereotipia são alguns movimentos que podem ser motores ou vocais, que a pessoa com autismo faz de maneira repetitiva, tá? Geralmente quando eles estão ou muito agitados, muito empolgados, ou sentindo algum desconforto, muito ansioso, né? E aí eles podem fazer alguns movimentos corporais, como por exemplo esse balançar das mãos, né? Que chama flapping. Mas também tem outras estereotipias, como andar na ponta dos pés, né? Alguns barulhinhos, né? Algumas crianças fazem alguns sons repetitivos. Então são esse comportamento. Qual que é a diferença disso para um toque, por exemplo? Porque a gente tem, eu e meu marido, a gente tem no convívio um amigo que ele até brinca e tal com o toque dele, que ele tem que fazer assim de novo, enfim, ele e a esposa, eles se levam muito na brincadeira de carro, tem que ser limpo e tal, não vai, se choveu, não pode ir. Mas ele tem esses comportamentos, assim, claro que já é adulto, né? De repetitivo, né? Repetitivo. Então, se ele vai entrar na porta, ele bate 3 vezes, E isso parece um pouco assim com autismo ou é uma outra forma de comportamento repetitivo? Tá, são condições diferentes. E aí a gente vai avaliar o contexto, né? Então, para ser o autismo, além desses movimentos repetitivos, a pessoa tem que apresentar as outras características do espectro também, né? Que é a dificuldade na comunicação social, né? Linguagem, comunicação social e comportamentos rígidos, né? Além dos estereotipados. Já o tique, né? Ele pode acontecer isoladamente ou como, né? Esse seu amigo que você comentou, dentro de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né, que é o TOC, que é um tipo de ansiedade em que a pessoa ela sente um impulso mesmo para fazer aquele movimento, né, como se fosse um desejo, e aquilo traz um certo alívio depois que realiza, né? Então a gente avalia todo o contexto, como que é a sensação antes e depois, né, em qual idade surgiu, se tem outros sintomas associados ou não, para ajudar a gente a diferenciar uma coisa da outra. Mas essa dúvida é muito pertinente, que é muito comum as pessoas ficarem em dúvida. O que é tique? Meu filho manifestou um tique, será que ele é autista? Nem sempre, né? O tique é uma outra condição muito comum nas crianças, né? Mas não tem toda essa complexidade do autismo, né? Então a gente sempre tem que ter esse olhar para entender o contexto todo. Entendi. E aí, a Clarinha, você percebeu isso? E aí você levou algum amigo? Como é que foi esse diagnóstico, assim, né? Aí quando eu percebi, né, eu queria a opinião de uma outra pessoa, né? E aí levei um amigo, né? Um médico muito querido, que eu tinha muito respeito por ele. E ele foi muito acolhedor, né? Eu cheguei, expus para ele, né, os sintomas, o que eu vinha observando. E falei da minha suspeita, né? Falei, eu acho que a minha filha tem autismo. Ele falou, Ana, eu concordo com você, né? E aí ele me acolheu, falou, olha, a maioria das crianças evolui muito bem se a gente institui as terapias adequadas, né? Me indicou alguns profissionais, porque eu tinha recém mudado para Vitória, então eu nem conhecia muitas pessoas aqui ainda, né? Você veio de Minas, né? Eu vim de Minas, eu sou mineira. E então foi difícil esse início, né? Então eu entendo os pais quando recebem o diagnóstico, a gente sempre tem um momento que eu falo que é um luto, né? Porque muda as nossas expectativas, né? Vem o medo do desconhecido, né? Como que meu filho vai ser? Como que eu vou fazer, né? Então comigo não foi diferente. Eu tive também
esse medo, né? Eu fiquei triste num primeiro momento, mas o meu impulso foi de ação. Eu quis agir, né? E então eu fui atrás de conhecimento. Fui buscar, estudar e entender sobre o assunto para poder ajudar, né? Para poder dar seguimento às terapias. E quando você teve o diagnóstico, você falou que você estava grávida, né? Você passou pela sua cabeça, você já tinha estudado sobre o primeiro filho, teve o diagnóstico, e como vai ser o segundo filho? Isso tem a ver com genética ou não? Ele pode ser adquirido quando tiver maior? Como que funciona assim? Tá. O autismo é uma condição predominantemente genética, né? O principal fator de risco é genético. A gente sabe que tem alguns fatores ambientais que podem influenciar, né, no desenvolvimento do quadro, né? Como, por exemplo, idade paterna ou materna avançada, uso de algumas medicações durante a gestação, exposição a álcool, drogas durante a gestação. Mas a gente sabe que isso são apenas fatores de risco, assim, que podem aumentar a chance de ocorrer. Cada vez mais a gente tem essa clareza de que o autismo está associado a uma condição genética, né? Então, quando teve o diagnóstico da Clarinha, eu estava grávida de 8 meses e essa preocupação me veio, né? Será que o meu segundo filho também é autista? E eu sabia que existia uma chance, né? Razoável, né? Girava ali em torno de 30%, de acordo com as estatísticas dos estudos. E eu fiquei... É de 30%? Depende de cada contexto, né? Mas no caso, no meu caso, que a primeira filha era menina, a chance é um pouco maior do segundo filho de ser autista também. Porque a gente tem uma teoria dos copos que chamam, né? Para ter o autismo é necessário ter não apenas uma mutação genética, mas várias mutações diferentes, né? E aí... Para a menina ser autista, o copo precisa encher mais. Então, tem que ter mais alterações genéticas. Para o menino ser autista, o copo pode encher menos. Então, se você tem uma menina autista no primeiro filho, o copo encheu mais. Então, você fica com uma chance maior do copinho do seu segundo filho também vir cheio. É mais ou menos isso para ficar claro. Então, existia um risco maior que girava ali em torno de 30%. Mas não aconteceu, né? O Bento é uma criança típica, embora a gente tenha feito um acompanhamento bastante rigoroso no primeiro ano de vida. Eu cheguei a instituir terapia para ele quando ele estava com 9 meses. Qual tipo de terapia? A mesma terapia que as crianças autistas fazem. Ele foi para a mesma clínica que a minha filha frequenta, que é a John John, e ele fez durante 5 meses um acompanhamento e um treinamento lá. Porque eu comecei a ver que com 9 meses ele não estava fazendo alguns comportamentos sociais que eram importantes. E aí eu falei, bom, mal não vai fazer, né? A terapia só ajuda, né? Não é igual uma medicação que eventualmente tem efeitos colaterais. A terapia não tem efeito colateral. A terapia é tipo uma físio, uma fono, algo mais voltado para isso? Como é que é essa a terapia? A terapia é uma terapia psicológica, né? Feita por um analista de comportamento e ela é voltada para o autismo. Então, eles fazem uma avaliação dos marcos motores, de comportamento, do desenvolvimento da criança, ver o que está atrasado, né, com atraso em relação às outras crianças e tenta compensar aquilo, tenta ensinar para a criança aquele comportamento que precisa ser aprendido, né? Entendi. E também ensina a gente a inibir os comportamentos que não são interessantes, né? Então, é uma terapia que pode ser feita individualmente ou em grupo, né? É muito comum ser feito na clínica, mas também pode ser feito no ambiente domiciliar, né? Que é a forma mais naturalística. E aí é um analista de comportamento que geralmente é um psicólogo que aplica. Existem todo um critério, toda uma ciência por trás disso, né? Que é o que a gente chama de ciência ABA, né? Que foi com base em estudos feitos nos Estados Unidos, em que viram que as crianças autistas aprendiam bem assim, que elas evoluíam, que elas ganhavam aprendizado, que elas melhoravam cognitivamente, que elas conseguiam conviver bem em sociedade quando elas eram tratadas, né, dessa forma.
E aí então o Bento foi para essa terapia junto com a irmã e fez durante uns 5 meses. Aí a gente viu que ele não tinha nenhum atraso, que não estava né, dentro do espectro, então ele teve alta da terapia. E a Clarinha era mais, de repente, continua. mais a personalidade mesmo dele, aquele seu sinal inicial? Isso, acho que era um pouco de medo meu, Sim. né? Uma preocupação excessiva. E também tem até alguns estudos que mostram que irmãos de crianças autistas, às vezes eles demoram um pouquinho mais para aprender algumas funções, assim, sabe? Então, não sei se é por causa do ambiente, né? Ou se já tem alguma ligação genética mesmo. Mas diante da dúvida, eu achei melhor iniciar a terapia e deu certo, né? Eu falo assim, não é que ele era autista e ele deixou de ser autista. Ele não era autista. Mas a terapia ajudou a gente a lidar com mais clareza naquele momento, né? E se ele fosse, ele não estaria perdendo tempo, né? Ele teria ganhos com aquela terapia precoce. Porque quanto mais precoce for, melhores são os resultados, né? Então foi isso. E na sua família você teve, depois que teve o diagnóstico da Clarinha, você fez alguma observação assim de, deixa eu olhar aqui minha família e o seu marido, deixa eu dar uma olhada. Teve algum, vocês identificaram que... A gente fez esse olhar, né? Eu acho que é natural, né? Mas não tem nenhum caso diagnosticado e nem com suspeita nos nossos familiares próximos, né? Então, é um exemplo de que às vezes acontece casos esporádicos também, né? Que é muito comum chegar essa dúvida no consultório, né? Mas será que veio de mim ou do meu marido, né? Começa a olhar assim, né? Pra dar uma listinha. Eu acho que minha sogra acho que deve ter passado por aqui. E então, assim, nem sempre é assim, né? Na minha família, a gente não tem, nem na família do meu marido, a gente não tem nenhuma pessoa com transtorno do espectro autista diagnosticado ou com suspeita. Mas o contrário também é verdadeiro. É muito comum, ao diagnosticar uma criança com autismo, a gente olhar com mais cuidado para os pais e identificar que um dos pais também é autista, né? E às vezes um autismo nível 1 de suporte, que passou desapercebido, né? Que a pessoa aprendeu a lidar com aquelas dificuldades, e aí acaba que esse pai ou essa mãe às vezes recebe um diagnóstico tardio e entende muita coisa que acontecia com ele, né? Muita coisa que era meio inexplicado, assim, que achava que era só meu comportamento, só meu jeito, que às vezes nem era bem aceito pela família. Esse diagnóstico ele deve ajudar, né, até no convívio mesmo, do familiar, né? Porque você entendendo ali as diferenças, você vai conseguir acolher melhor, né? E isso vai trazer um ambiente mais seguro, né, pro outro, ele vai se sentir mais, de repente, incluído, né? E eu falo isso, agora falando com você, eu quero falar sobre o diagnóstico tardio. Na verdade, eu esqueci de tudo hoje, eu fiz um roteiro, esqueci de ativar o sininho, esqueci de tudo, porque nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, sempre quando eu trago algum assunto aqui, é porque, de fato, Deus coloca no meu coração, mas não fica só no meu coração, vão acontecendo situações ligadas a esse assunto. E com o autismo não foi diferente. Eu comecei a estudar um pouco o assunto porque as pessoas próximas a mim, e eu fui desenvolvendo um amor por crianças, que é óbvio que eu não sei, porque eu não tenho esse olhar clínico, que depois conversando com os pais, tanto na igreja quanto amigo do ex de escola, eu fui vendo, por exemplo, ano passado, fazendo parênteses, né? O ano passado o Enzo estava no primeiro ano, né? Alfabetização e tudo, veio da pandemia, super desafiador. Na salinha dele, tinham 5 crianças com laudo, no laudo no espectro autista. E uma delas, super carinhoso, eu ia lá, ele abraçava a Bela e tudo, um querido, eu tenho um amor por ele. Ele saiu da escola, tá em outra escola. Mas ele tinha uma questão com barulho, por exemplo, com palmas, extremamente assim, mais acelerado, né? Um comportamento mais, ele menino, mas um comportamento mais acelerado do que os dos outros. E um outro tinha e aí esse específico, a mãe colocou um depoimento no grupo e que me comoveu muito. E eu gosto muito de fazer atividades assim com criança, por amor mesmo, né? Eu não tenho nenhum curso de pedagogia, nem nada. E a mãe colocou ele no grupo que o filho dela, ele tinha um hiperfoco em letras do alfabeto, ele não sabia ainda juntar, formar as palavras em letras e em números. Então ela comprou ali mandou uma foto pra mim, todos os almofadas mesmo de letras e almofadas de números. Só que ela expressou ali no grupo de mãe
da escola, que o filho dela ele não conseguia desenvolver habilidades de convívio social. Então, o amiguinho, né, menino, quer abraçar, aí vai jogar futebol, aí quer comemorar gol. Então, assim, ele não tinha isso. Então, ele ficava muito isolado, né? E as crianças, né, 5, 6 anos, elas... Pelo menos ali na sala do Enzo, eles não tinham essa capacidade de incluir mesmo, e até então não era orientada, que acredito que também seja um desafio para o professor, né? Sem dúvida. E aí ela colocou ali, por exemplo, então quando ela deixava ele na escola, ele tinha identificado ali uma pessoa determinada. Então tinha que ser essa tia que tinha que buscar ele de dentro do carro e ir acompanhando até a sala. Ele só aceitava essa. Depois teve uma movimentação na escola e tiveram que mudar, né, que é normal acontecer essa movimentação de escola, a escola cresceu, então ele perdeu a referência que ele tinha, e aí, nesse ponto, a mãe veio no grupo e expressou ali os desafios que ela estava enfrentando, e, nossa, eu me enchi de amor por ela, e eu fui no Canva mesmo, no aplicativo, aí fiz um joguinho de memória, cortei na cartolina, depois no EVA, e coloquei pedi no grupo, né, o rostinho de cada um, doenças, tal, então todos colocaram ali o rostinho deles, e do outro lado, que seria, né, o par, o nomezinho escrito em letra de forma. Isso, assim, eu chamei ela no privado, perguntei se eu poderia fazer isso, e aí eu mandei na escola, fui lá na escola e tudo, e isso fez tão bem pra mim e pro Enzo, porque eu quero ensinar isso pro Enzo, eu quero que realmente ele esteja numa escola que tenha essas diferenças e tudo, porque eu quero que ele compreenda como conviver com essas diferenças, mas incluindo. Porque eu percebo que tem sido um desafio na escola, e eu e meu marido, nós somos muito envolvidos na escola, a gente ama a criança, que tem sido um desafio para o professor como que ele aborda isso. Porque o Enzo, depois, né, do ano passado, da metade pro fim do ano, ele e os outros amiguinhos, eles já falavam assim, não, fulano tem autismo, fulano, ele é autista. Então, assim, quando tinha um comportamento diferente, ou vão fazer uma brincadeira, por exemplo, e aquele menino não era incluído, não brincava, ele falou, não é autista. Então, assim, tava vendo que tava aceitando, e aí eu falei, não, esse comportamento, o Enzo, eu não quero que ele tenha, né, eu quero que ele persista dentro dos limites ali, que é aí que eu comecei a ver. Então, meu primeiro contato com o autismo foi, né, depoimento dessa mãe, depois outras ali, pelo depoimento dela também, mostraram as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, que até então é no mundo invisível, a gente não tem esse conhecimento desse mundo das mães atípicas. E logo depois disso foram surgindo, eu comecei a me envolver mesmo, questão de, eu sou formada em Direito, mas eu não atuo só na parte empresarial. Comecei a estudar um pouco essa parte de legislação mesmo, né? Porque eu percebi que as mães autistas, elas não tinham, são tantas coisas que, assim, elas, né, que vocês têm que lidar, tanto terapia e tudo, tantos desafios e obstáculos já na rotina, né, normal da criança, que vocês têm que se preocupar com o aspecto legal, com o que é de direito, o que não é, né? Vocês querem que realmente aquela criança seja ali acolhida e tenha as suas habilidades desenvolvidas, né? Então, você não vai querer brigar e tudo, né? Até porque você tá numa situação já de fragilidade, porque mãe é visceral, né? Você mexe com o filho, é muito complicado. E aí eu fui conhecendo mais, assim, esse universo, né, de autismo. E voltando pro ponto que você falou sobre genética e diagnóstico tardio, eu tenho um irmão mais novo, 6 anos mais novo do que eu. E eu brinco, né, com ele. Não, você passou, se você fizer o diagnóstico hoje, você vai ter, mas você falando agora, eu me recordo que ele andava na ponta dos pés, eu sei que o autismo, ele tem nível, né? Mas eu sou super extrovertida e tal, ele já é mais na dele, eu brinco com ele. Ele é extremamente inteligente, ele aprendeu inglês sozinho, hoje ele é piloto de avião, falo pra todo mundo que ele é piloto de avião, que é como se fosse um troféu meu. E o meu pai, eu tive pouco contato com ele na infância, eu e meu irmão, né? Hoje ele é falecido, ele faleceu por Covid, mas o meu pai... Você falando agora, ele tinha, acho que, alguns comportamentos assim. Por exemplo, ele gostava agora desse copo. Ele comprava 57 copos. Agora ele ia pregar muito na igreja. Aí ele comprava 77 gravatas. Mas era por períodos, assim, né? E quando passava esse período de muita euforia e de
compras, assim, ou de hiperfoco em algo, aí vinha uma queda, aí ele ficava mais assim, não sei se depressivo, mas assim, ficava mais assim, até vir uma outra, como se fosse ondas, né, não sei, até vir uma outra onda, dele ficar super empolgado, aí comprava 57 Bíblias, Pentateuco e não sei o que, era muito assim. E aí o meu irmão teve isso, eu lembro, ele andava na ponta do pé, aí eu implicava com ele, lógico, minha irmã mais velha, né, implicava com ele, falei, baixa esse pé, implicava com ele, mas eu percebo, assim, algumas coisas, apesar de falar com ele brincando, eu falo assim, nossa, você tem um diagnóstico, eu vejo que de repente, pode ser que seja traço da personalidade dele, mas talvez não, né, assim. E como que fica, por exemplo, vamos supor, no caso do meu irmão ou de outra pessoa, que esse diagnóstico tardio, como que fica isso? Quais prejuízos, desvantagens que isso tem? Rubi, isso tem sido muito comum. Nossa, eu falei muito, né? No meu consultório, não imagina. Isso tem sido muito comum, né? As pessoas, hoje em dia, têm mais acesso à informação, né? E aí as pessoas acabam sabendo da existência do autismo, de algumas características. Então, eu recebo muitos pacientes adultos, né? Que suspeitaram, ou alguém da família suspeitou, falou, poxa, algo diferente, né, tem no seu comportamento. Por que você não vai no neurologista para ele te avaliar? E algumas vezes a gente chega nessa conclusão, né, que era de fato um transtorno do espectro autista. Geralmente esse diagnóstico tardio, ele acontece com mais frequência nos pacientes que têm o nível 1 de suporte, né, que se você quiser depois eu posso explicar essas diferenças. Ah, eu quero. Porque são pessoas que acabam vivendo de forma independente, e o diagnóstico passou desapercebido, né? Ou recebeu um diagnóstico incorreto de outra condição. Ou então casos muito graves que antigamente era chamado só de deficiência intelectual, né? Ou não tinha um diagnóstico específico, né? Então a gente vê muito essas situações, né? Tanto os casos muito leves quanto os casos mais graves que receberam um diagnóstico errado. E no diagnóstico de autismo em adulto é desafiador, porque a gente precisa colher um pouco da história da infância, né? Entender se aqueles sintomas vêm desde o início, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então tem que ter reiniciado, tem que ter tido sinais na infância, embora o diagnóstico possa vir na vida adulta, os sintomas aflorarem mais na vida adulta, mas é um diagnóstico desafiador, que a gente precisa ter um olhar muito atento para essa história infantil, para como que foi o convívio social, convívio com outros colegas durante a infância, né? Como que era o comportamento dessa pessoa durante a infância, durante a adolescência, e entender o que ela tem de sintomas hoje. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos critérios diagnósticos de autismo, o primeiro critério lá é o prejuízo na linguagem, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas a pessoa aprendeu a falar com 1 ano, já estava falando, né? Mas existem algumas sutilezas, né, em alguns casos. Então, tem pessoas que falam muito bem, que não tem nenhum problema gramatical, né, não tem nenhum problema de sintaxe, não tem nenhum problema de prosódia, né, o ritmo da fala, mas tem dificuldade de interpretar texto, tem dificuldade de entender pistas sociais, às vezes é muito direto, muito literal nas suas falas, né, tem dificuldade de entender ironias, metáforas, né. Então, são alterações mais sutis de linguagem que podem passar desapercebido, né, de um olhar que não está atento para isso, não é especializado nisso. E também a questão da rigidez comportamental, né? Muitos comportamentos acabam ficando assim, fulano é muito sistemático, ele é enjoado, ele só come desse jeito, ele vai numa festa, ele não conversa com ninguém, né? Gente, é o jeito irmão, dele. Eu vou levar ele lá no seu consultório. Nossa, que você tá falando, ele só comia nhoque da fortuna, minha mãe achava que era por causa do dólar. Aí a gente saía com ele, tudo tava encaixando ele, eu vou levar ele lá. Então, e aí a gente vai pegando, né, essas peças do quebra-cabeça e vendo se as características preenchem os critérios, porque é uma condição que não tem um exame que faz o diagnóstico, né, não existe um teste genético que eu peça para confirmar autismo, ou um exame de imagem que faça, né, não.
Não tem nenhuma aplicação de, vamos supor, de um teste, porque para você ver, né, ou aferir, não sei como é que fala, um QI, por exemplo, aí a criança é exposta ali a testes, né, e tudo. No autismo não tem isso. Tipo, você não Até tem, assim, a gente pode lançar mão de algumas escalas estruturadas, né, para ajudar no diagnóstico, que é o teste neuropsicológico, né, e a análise de comportamento, que ajuda, né, em alguns casos, sobretudo nos casos mais desafiadores, a gente precisa sim dessas ferramentas para nos auxiliar, né, então se encaminha para um neuropsicólogo, ele faz uma avaliação, e aí ele te dá um feedback, faz um laudo, falando, olha, nos testes eu encontrei alterações que podem sugerir transtorno do espectro autista ou que podem sugerir déficit de atenção e hiperatividade. Então, sim, existem essas escalas mais estruturadas, né? Dentre elas, a aplicação do teste neuropsicológico, que podem nos auxiliar no diagnóstico. Mas é um diagnóstico clínico. Então, sempre ele vai ser baseado no relato da família, né? Na observação do comportamento, né, do paciente, da criança, na exclusão de outros diagnósticos diferenciais que poderiam justificar aquelas queixas, né? E a gente vai encaixar esses sintomas nos critérios do DSM-5, que é o que a gente usa como referência para fechar o diagnóstico. E como é que essa questão fez o diagnóstico? Aí como é que faz essa, não sei se é nivelação, como é que coloca aí nesse grau, 1, 2, são quantos? É uma dúvida muito comum, as pessoas me perguntam muito isso. Hoje em dia a gente fala em níveis de suporte, tá? Então, de uma forma simples, para ficar fácil de entender, o nível 1 é aquela pessoa que consegue ter uma vida independente. Então, ela consegue sair de casa sozinha, ela consegue, muitas vezes, casar, ter filhos, ter uma profissão, trabalhar, mas isso não quer dizer que ela não tenha prejuízos, né? Ela pode ter impactos ali no seu dia a dia, que às vezes acaba gerando aí um sintoma de ansiedade, de depressão, né? Pela sua dificuldade de adaptação nessa vida dos típicos, vamos falar assim, né? Mas essa pessoa que é independente, né? Que precisa de suporte emocional, né? De um acompanhamento, mas é esporádico, né? Nada muito constante. Esse é o nível 1. O nível 2 já é aquela pessoa que requer uma supervisão frequente, né? Então, ainda que ele tenha independência nas atividades de casa, por exemplo, que na escola ele consiga fazer tudo sozinho, ir no banheiro sozinho, copiar a matéria do quadro, aprender, né, o conteúdo da escola, muitas vezes ir bem, tirar boas notas, mas é uma pessoa que precisa sempre de ter uma supervisão, né? Então é uma pessoa que é difícil de sair de casa sozinho, alguém tem que acompanhar, a escola precisa dar um atendimento especializado, né? Ser incluído na educação especial, então ela requer um acompanhamento, uma supervisão, um auxílio maior, frequente, né? E o nível 3 já são aqueles autistas que requerem atenção constante, né? Então, aquela pessoa que é dependente para todas as tarefas da vida. Então, precisa de auxílio para as coisas básicas, né? Então, para comer, para tomar banho, para vestir roupa, na escola vai precisar de uma assistência constante, né, um auxiliar junto com ele sempre ali para tentar ajudá-lo a integrar nas tarefas que estão sendo propostas, né? Então, alguns nível 3 não têm linguagem verbal, né? Eles são não verbais ou minimamente verbais, né? É muito comum no nível 3. Então, essa pessoa que requer um cuidado constante. Então são 3? São 3 níveis. Ah, tá. E, por exemplo, do Enzo, você falou muito em fala aí. O Enzo, ele tinha 1 ano e 4 meses. Quando nós colocamos ele na creche, uma creche aqui pertinho, porque eu precisava trabalhar no período de 6 horas. E era muito eu e ele, né? Não tinha uma pessoa ali para nos ajudar e tivemos que colocar lá. Quando nós colocamos ele lá, ele não tinha contato assim antes, era parquinho com outras crianças e tudo. Na salinha dele, de 1 a 2 anos, tinham 5 meninas. Depois, né, saiu uma, mas enfim. Quando ele chegou, tinham 5 meninas e só ele de menino. Ele falava assim, a gente entendia tudo que ele falava,
porque ele gesticulava muito, ele era bem expressivo no rostinho e tudo. A gente sabia tudo o que ele queria. Então ele conseguia. Tanto que a gente viajou pra Curitiba, e meu marido tem uma prima, que eu falo que é mais prima minha do que dele, parece mais comigo. Que ela é pedagoga, então ela falou assim, gente, mas isso quando a gente falava em vídeo e tudo, né? Antes de ver, ela falou, vocês têm que fazer isso e tal. E a gente ia, falou, mas quando você vê, o Enzo falava, o Paulo André falava, né? Você vai falar, você vai fazer, você vai entender o que ele tá, né? Você vai responder de imediato, né? E foi exatamente isso. Quando nós fomos lá, ela viu, né? Ele falava bem, né? Sem dizer uma palavra, mas ele era entendido. Quando ele chegou lá nessa salinha, as meninas, todas elas falavam. Até porque ou era mais velha que ele, ou tinha da mesma idade, ali 1 e 3 meses, 1 e 4 meses. E elas já falavam. Entre elas era até assim, tadinha, ele não tinha nem como falar nada, porque 5 menininhas, uma gracinha. E aí, a diretora me chamou, foi conversar comigo, porque depois ele começou a morder. Então, assim, ele tá muito feliz. Foi a brincadeira que ele amava, que era o banho de água. Muito feliz. Aí ele mordia. Ele tava muito irritado, ou numa disputa de brinquedo. Mordia. Então, a criança quando morde é terrível, acho que pro pai, né, da criança que foi mordida, mas é péssimo para os pais da criança que morde. Porque é uma criança, tem várias outras questões, e a escola eu vejo que ela quer muito um aluno perfeito. Nós, mães, queremos uma escola perfeita, não existe, e a escola quer um aluno perfeito. Então ela me chamou, eu e o Paulo André, nós fomos lá. Ela falou, olha, mamãe, olha, papai, vocês têm que levar desse jeito. Tem que levar o Enzo, procurar um psicólogo e tal. Eu falei, mas por que eu vou levar um psicólogo, né? Porque eu era bem presente nele, apesar de trabalhar e tal. Eu falei, tá, o Paulo André, não, então vou levar. Eu falei, vamos levar. Levou uma psicóloga aqui, infantil, né? Uma psicóloga cristã, infantil e tal. E aí ela falou, olha, o Enzo, ela mais quase caminhou eu e o Paulo André pra uma terapia do que a criança. Falou, olha, gente, vocês têm uns problemas. A criança não tem nada. O que ele precisa é de um tratamento com fono. Aí fomos procurar fono. Aí fomos lá em Vitória, procuramos, era uma fono super reconhecida e recomendada aqui para os outros profissionais. Fomos lá nela. Aí chegamos lá com o Enzo, ela conversou com a gente antes, depois fez uma sessão ali com o Enzo e falou, olha, não precisa não, isso é normal da criança, depois ele vai começar a falar algumas palavras e acompanhar mais, né, e tudo, e não vai usar mais a boquinha, que nessa fase ela falou que eles usam muito a boca para expressar tudo, e não vai usar mais. Então eu falei, então não precisa nem de psicólogo, nem de fono e nem de diretório, então, né? Então ficou assim nessa questão. Só que depois, quem estava certo de tudo isso era a psicóloga. Hoje o Enzo faz fono, ele tem algumas troquinhas. Ele desenvolveu depois e tudo, mas eu comecei a buscar mais coisas na internet. Fiz um cursinho de internet mesmo, com uma pedagoga e tal, para começar a passar para ele sons. Sem saber, eu estava ali num processo de alfabetização dele através de fonemas, né, de sons, né? Então eu não falava com ele, B é de Bela, igual a Bela fala, B de Bela, né, mamãe? B de Bela. O Enzo não, eu falava B, fazia assim com ele. Eu tava estudando nisso e a mulher falou isso, não fazia. Então começou a melhorar, mas era eu. Porque até então não precisava de nada, né? Depois eu vi que realmente ele precisaria. Ele parou de morder quando ele começou a falar, ele parou com isso. E aí eu vi que realmente ele tem algumas trocas. E aí eu fiquei um pouco preocupada por conta da alfabetização, né? Então vai lá no ditado e a professora fala, sei lá, tato, ele escreve com D. Então isso ele melhorou demais. Eu encontrei uma fono que é assim, um anjo, uma bênção. Não existe, assim, é sacerdócio, assim como você, sacerdócio. E aí ela vem em casa, atende ele melhorou muito, né? O R, o T, o D, o B, o P, muito, muito mesmo. Mas como eu tive essa dificuldade em encontrar um diagnóstico ligado à fala, né, profissionais que tinham uma conclusões muito diferentes. Né? Então, assim, eu caminhei um tempo aí que eu poderia, né, ter economizado isso, né? Ele ter até sofrido menos, de repente, né? Porque, por exemplo, para estudar com ele tem mais desafios hoje, apesar de estar evoluindo bem.
Então, isso me trouxe algumas questões, né? Me trouxe alguns desafios. Desafios dele no convívio com as outras crianças, desafios de eu poder lidar com essa situação, como que eu devo fazer, quem eu devo procurar. Agora, eu imagino uma mãe, né? Uma família atípica em relação à escola, né? Lá eu tive esse episódio com o Enzo, ligado à fala, mais a fono, né? O tratamento fono. Mas como que funciona as escolas hoje em relação ao tratamento dos alunos com um autista, que acredito que tenha, né, crescido? Como que foi a sua experiência, assim, com a Clarinha? E como que ela tá hoje? O que você fez? Tá. A escola ainda é um ponto de fragilidade na nossa sociedade em relação ao autismo, né? As escolas recebem cada vez mais um número de crianças com diagnóstico de autismo, né? E a escola, ela nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não está de fato preparada para lidar com aquela situação. Então, assim, nenhuma escola hoje em dia nega matrícula, né? Porque eles já entenderam que isso não pode fazer, que, né, é contrário à lei. Mas botar a criança para dentro da escola não é o suficiente, né? Então, a inclusão de verdade é saber tratar com equidade e não com igualdade. A criança autista, ela precisa de atenção especial. Ela tem que ter um tratamento diferente porque ela é diferente. Você tratar uma criança diferente, assim como trata as outras crianças, não é justo com ela e não beneficia ela, né? Então, ela precisa de um tratamento especial. E não é algo fácil, não é algo intuitivo, né? É muito desafiador para os professores que têm crianças autistas na sua sala. E a escola precisa se preparar para isso, né? Então, é necessário um treinamento desses professores, né? É uma técnica, né? É uma ciência. Então, as escolas precisam investir mais no preparo, né, do seu corpo acadêmico, dos seus professores, para saber lidar com essas crianças, né? Porque não é fácil. A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que é desafiador, uns mais, outros menos, né? E tem uma série de particularidades que são muito próprias do autismo que a pessoa precisa ter conhecimento para saber lidar, né? Então, não é simplesmente a escola aceitar a criança autista, falar que inclui, mas não está aberta a fazer nenhuma mudança na rotina, não está aberta, por exemplo, a abrir exceção no lanche da criança, quando é uma criança com uma seletividade alimentar importante, não está aberta a fornecer um auxiliar, né, de sala, um acompanhante em período integral e exclusivo para aquela criança, né? Então, a maioria das crianças autistas vão precisar, né, desse acompanhamento individual. Para quê? Para que essa pessoa esteja ali próxima a ela e ajude ela a participar das tarefas que a professora está propondo para a turma toda. E para ajudar essa criança a interagir mais com os colegas, né? Então, eles têm algum material diferente? Por exemplo, o Enzo recebeu lá o material didático, os livros. A criança autista, eles têm esse material diferente? Vem da editora, a escola, né, ali no caso, a professora auxiliar, que deve preparar isso? Não. Então, a escola, quando recebe uma criança autista ou outra criança com condição especial, que se enquadre, né, no modelo de educação especial, ela precisa criar um plano de ensino individualizado, né, o PEI. Criar um modelo pedagógico para as necessidades daquela criança, né? Então, ela vai adaptar o que ela tem de material, o que ela tem de conteúdo para aquele semestre, para aquele ano, às necessidades dessa criança. E aí é muito importante ter uma avaliação de um psicopedagogo, que é o profissional mais adequado. Vários setores, né? Várias áreas. Sim, sim. Então, o psicopedagogo, ele ajuda, né, o professor, o coordenador pedagógico da escola a criar planos individuais, né, planos pedagógicos individuais para aquelas crianças, né? E isso é fundamental para a criança conseguir aprender. Porque a gente não pode subestimar a inteligência da criança autista. Sim. Eles são capazes de aprender. Eles aprendem de uma maneira diferente, né? Então, a gente precisa adaptar
facilitar o processo de ensino e tornar o ambiente também mais confortável para aquela criança, né? Então, se a criança tem intolerância ao barulho, usar um abafador de ouvido. Se a criança é não verbal ou minimamente verbal, ou seja, ela não consegue se comunicar pela fala, permitir, né, que a criança use na escola algum modelo de comunicação aumentativa alternativa, né? Que a gente tem alguns modelos específicos em que a criança usa um livrinho com gravuras para pedir o que ela quer. Tem também um aplicativo hoje em dia, né, para o iPad, que é um aplicativo em que a criança ela vai aprendendo a construir frases usando gravuras do aplicativo, né? E isso é uma forma de dar voz para essa criança e ela consegue se comunicar. Com isso, diminui os comportamentos agressivos, comportamento de lesão no coleguinha, de mordida, comportamento autolesivo, que é muito comum nas crianças autistas. Porque é como o exemplo que você citou do seu filho. Muitas vezes, aquele comportamento inadequado é uma incapacidade da criança expressar o que ela precisa, o que ela deseja. Então, quando você dá voz para essa criança, quando ela aprende a falar, quando ela usa um método alternativo de comunicação, você diminui esse estresse, diminui esse momento em que ninguém entende o que ela quer e aí ela se expressa do jeito que ela sabe, né? Chorando, mordendo. Então, isso é muito importante. E não é fácil, é um processo complexo. Então, a escola ela tem que se preparar, porque essas crianças vão chegar na escola, estão chegando, né? Estão aí com o seu PEX debaixo do braço, com o seu iPad, e a escola tem que permitir o uso desses métodos, né? Porque é como se chegasse uma criança com deficiência auditiva e a escola mandasse tirar o aparelho auditivo e guardar na gaveta, né? Então falar, não, aqui a gente não usa esse método porque a gente estimula a criança a falar, aqui ela se comunica de outra forma. Não, não é assim, né? Se a equipe de tratamento, né, junto com o médico, com os pais, optou por esse modelo, é porque chegou o momento, né? É porque o estímulo da fala está sendo feito, ele continua sendo feito, porque os estudos mostram que a criança que usa essas comunicações alternativas, elas desenvolvem melhor a fala, né? Mesmo no iPad, eu não sabia, né, com o uso do iPad, né, por exemplo, isso me chamou a atenção você falando, porque nossas crianças aqui, nós não permitimos o uso de eletrônico, né? Sim. Eles são expostos, né, porque igual nós temos familiares que moram nos Estados Unidos, então vídeo, faz ligação, claro, né? Eu uso o celular, eu filmo nossos momentos, eu tiro foto. Eu peguei meu celular hoje, aí tinha um monte de selfie lá da Bela, que é minha de 3 anos, só aparece a testinha loura assim, né? E os cabelinhos. Mas eles não são expostos, assim, fica o celular que eu vou fazer. Não tem isso, né? Então, isso eu achei muito interessante, porque... Mas como que é esse limite, por exemplo? Ela ou ele, né, a criança, ela se expressa ali com o uso do iPad. Isso ela usa sempre, assim, tipo... tem que estar com ela sempre, né? Porque é a voz dela, é a fala dela. O que eu recomendo fazer? Tirar todos os outros aplicativos do aparelho, né? Entendi. Então não tem YouTube, não tem internet, porque o aplicativo ele funciona offline. Então, você pode... O ideal, né, é que aquele iPad ele seja usado exclusivamente para a comunicação, né? E a criança entende isso muito bem. Ela sabe que ali só tem um aplicativo da comunicação. Então, ela não vai procurar ali ver vídeos, né? Que é jogos, que é essa questão que atrapalha mesmo no desenvolvimento, piora a irritabilidade, piora a atenção. E é o que a gente sempre alerta, né? Que a gente tem que diminuir o máximo possível essa exposição, principalmente nas crianças pequenas, né? Mas é uma questão que não atrapalha. Porque também tem outras, tá ali ligado a outras, associado a outras terapias, a outros tratamentos que vão estimular, né, ali. Claro, até para a criança aprender a usar aquilo ali é um processo, né? Então, a terapeuta é que institui, né, a analista de comportamento, e aí a terapeuta vai treinando a criança a usar aquilo ali. Então, ela começa com uma palavrinha, aí depois de um tempo, outra palavrinha, aí depois de muitos meses começa a construir frases, depende de cada criança, né? Mas é todo um processo, e os pais também devem ser treinados, né, a usar o aplicativo, a estimular a criança a usar, porque no autista
tudo que funciona quando ele é constante e intenso. Então, todas as terapias, elas precisam ser replicadas no ambiente natural da criança, em casa, na escola. Por isso, a importância da escola conhecer, da escola estar treinada e estar alinhada com a equipe terapêutica daquela criança. E com a família também, né? Que conhece ali. Exatamente, porque não adianta na terapia, né, a criança aprender a usar o aplicativo de comunicação e em casa o pai não usar, né? O pai entregar o que ela quer mediante um choro. Eu sei que assim, eu falo por mim, tem hora que o mais rápido é assim, eu já sei o que você quer, toma. Isso. Mas foi assim com o Enzo. A gente tem que evitar esse comportamento. Lógico, eventualmente vai acontecer, mas se policiar, na maior parte do tempo, a gente está ali estimulando a criança a usar aquele método de comunicação. Porque só assim ela vai entender que aquilo ali é bom para ela, que aquilo ali é importante, que com aquilo ela consegue o que ela precisa, que com aquilo ela mostra o que ela tá querendo mostrar. É excelente, né? Uma sensação assim de ser entendida, né? Eu sou casada e eu acho que isso não é só comigo, né? Eu quero que meu marido me entenda, então eu falo, e isso, fazendo parênteses lá da fono, eu descobri nessas terapias assim, não terapia de casal, terapia de fono, que ele teve uma questão de fono, ele fez fono, né? Ele disse que eu que preciso, na verdade, é porque eu não sou compreendida. Não tem coisa melhor no mundo que você ser de fato compreendida. Isso te gera um prazer, gera mais segurança. Isso é assim, eu vi isso no Enzo, percebi isso. Quando ele começou a falar e ser entendido, o comportamento dele agressivo, de morder e tudo, mudou. Então, isso a gente percebe também hoje, por exemplo, do amiguinho autista dele que a gente fez o joguinho da memória. Hoje ele desenvolveu algumas habilidades, ele tá em desenvolvimento. Mas, por exemplo, eu levei o Enzo atrasado. Ele chegou na segunda aula e lá na escolinha dele tem o horário. Então, se você não chega naquele horário, você precisa esperar. E aí o amiguinho tá lá, também chegou atrasado e ele também esperou. Então eu fiquei tão feliz ali. E tava tendo a aula de educação física. Então eles esperaram no lugar reservado pra isso. Mas eles viam os outros amiguinhos lá. Então assim, ele sentou próximo. Eu, por exemplo, não fui lá abraçá-lo, né, e tudo. Mas ele sentou próximo, ele aguardou. Eu fiquei tão feliz. Eu nem falei isso com a mãe depois no grupo. Mas eu fiquei tão feliz nessa evolução de um ano. Que, de fato, quando a mãe, né, e a escola tem essa união, a família e tudo, e você começa a fazer esses tratamentos, que foi o caso desse amiguinho dele, você vê uma melhor, não sei se seria essa a palavra, né? Uma melhor no comportamento. São muito melhores. E eu acho que isso para uma mãe deve ser assim, venci, né? Zerei o game, venci na vida. É muito importante. Então, assim, essa participação da escola, ela é extremamente necessária, né? E eu entendo os professores, porque é muito desafiador, é muito difícil, é difícil para mim. É difícil lá em casa, né? E eu sou mãe de uma criança autista, eu sou neurologista e eu me especializei nessa área. E é difícil para mim. Tem dia que eu não sei como fazer, né? Porque na prática a teoria é diferente, né? Então eu fico imaginando que para o professor também é complicado, ele já tem que administrar a turma como um todo, que não é uma missão fácil, né? E ainda tem crianças com necessidades especiais. Então a escola, os gestores, né, da rede pública e também os diretores, né, os donos de escola da rede privada, eles precisam se conscientizar que esse professor, ele precisa de auxílio na sala de aula, então ele tem que ter, né, para cada criança autista, o ideal é que tenha um acompanhante para aquela criança, né, um auxiliar ou assistente terapêutico. Independente do nível, se 1, se 2 ou se 3. Geralmente, criança pequena para quase todos. Depois a gente pode individualizar cada caso, né? E quem indica isso, esse tratamento, né? Ou essa terapia, não sei como seria chamado, de professor auxiliar, é através de um laudo? Por exemplo, você daria esse laudo no seu consultório para a mãe? Sim, eu faço isso muitas vezes. É sempre uma conversa entre a equipe que cuida da criança, né? Então, assim, o médico, ele tem um papel
parcial no tratamento do autismo. Os terapeutas, eles são muito mais importantes, né? Então, é sempre uma conversa. Então, conversar com o psicólogo, com o analista de comportamento que acompanha aquela criança, saber quais as dificuldades que ele enfrenta lá na terapia, porque você pode imaginar que as dificuldades que existem ali, naquele ambiente controlado, com pessoas capacitadas, pessoas que sabem fazer aquilo, elas são muito maiores na escola, que é um ambiente que não é preparado para aquilo, né? Um ambiente para crianças típicas. Então, se eles estão tendo dificuldade de manter a criança no foco, de engajar crianças nas tarefas, então lá na escola essa dificuldade é muito maior. Então, eu sempre busco entender esse olhar do terapeuta, pergunto para os pais como que é em casa e como que está sendo na escola, né? E aí, muitas vezes, os pais me relatam, doutora, sempre que eu vejo foto na escola, da turma, ele está sozinho num canto brincando, né? Sim. Isso não é inclusão. Não é. Ou então, eu cheguei na escola, fiquei observando meu filho durante 20 minutos, durante esses 20 minutos ele estava sozinho no pátio, correndo em volta de uma árvore fazendo flapping, e nenhum auxiliar foi até ele, as outras crianças estavam todas brincando de pique-pega em volta, e ele adora brincar de pique-pega, ele brinca comigo lá em casa. Nossa. Então é isso, incluir é trazer para perto, trazer para fazer o que os outros fazem dentro do possível, né? Então, tem uma atividade que foi proposta hoje, vamos tentar fazer junto com a turma. Não deu, né? Ficou nervoso, não deu, não aconteceu. Então a gente vai fazer num segundo momento, às vezes uma salinha separada. Todas as crianças estão no pátio, vamos levar para o pátio junto. Não é, ele tá dando trabalho na sala, eu ponho ele no pátio enquanto eu fico com os outros na sala, né? Isso não é incluir, né? Ele quer ir pro balanço, então eu deixo ele pro balanço e ficar lá, porque assim ele não atrapalha o resto da turma. Isso aconteceu com uma amiga nossa. Por isso que eu te falo, assim, os assuntos, eles precisam de fato ser falados, né? Que eles vão chegando mais ao nosso conhecimento. Que eu fiquei extremamente irritada. Fui na escola e falei assim, olha, se vocês não fizerem tal coisa, eu vou denunciar para o Ministério Público. Porque eu fiquei, assim, muito revoltada. O filho dela, ele tem idade do Enzo, ele tem autismo. E ele é mais acelerado, assim, né? Então, ele tem muitos desafios do foco e tudo essa questão, né? De atenção mesmo. E ele ficava mais agressivo, mais irritado, né? Porque ele não conseguia ficar sentado. E a escola não estava adaptada para ele, não tinha nenhum material diferente para ele, era o mesmo material e ele não conseguia fazer. Né? Ele ia ser alfabetizado ainda, ele não conseguia, o material não chamava, não prendia a atenção dele, né? E a forma como era conduzido também não, e não tinha um auxiliar lá. E aí um pai de uma amiguinha que ele bateu, né? O pai foi lá na escola e reclamou na escola e falou, olha, ficou chateado, né? Porque a filha foi agredida e tal, e aparentemente sem nenhuma razão, né? Ou mesmo que tivesse. E aí a escola se reportou à mãe e falou que, deu até escrito, e isso aconteceu, eu vi, né? Eu tenho no meu celular, e isso que me irritou, escrito que todas as vezes que o fulano tivesse um comportamento agressivo, iria ligar pra ela e ela teria que ir lá buscar. Ela também tem uma outra filha menor, ela trabalha, a rede de apoio dela é bem reduzida, porque os avós também trabalham, o pai também trabalha. Então, isso, eu fiquei tão irritada com isso, porque a gente está falando de capacitação e tudo, que é extremamente importante. Eu vi no Enzo, né, através da fone e tudo, faz total diferença. Mas, para além disso, eu vejo uma questão muito de empatia mesmo, de amor pelo outro ali, de ver que, nossa, isso aqui é desafiador, mas eu preciso fazer isso, porque tá nesse ambiente que eu preciso também controlar, né? Junto com a família e tudo, mas eu preciso também dar conta. Não posso pegar e devolver, toma aqui, o filho é seu, mas né, faz você me parte confiou daquela função de educador, né? Uma vez que a pessoa vai para uma escola para ser diretor, para ser professor, ele está disposto, né, a auxiliar na educação das crianças, seja uma criança típica ou atípica. Então, ligar para a mãe buscar toda vez que acontece uma situação dessa, mostra uma incapacidade da escola de lidar com essa situação. E esse não é o comportamento. Então liga que a família busca e aí resolve. Não. Como que nós vamos resolver? Né? Por que ele está tendo esse comportamento? É porque ele não conseguiu se comunicar? Como que a gente faz para evitar esse tipo de comportamento? A gente precisa trabalhar com previsibilidade,
né, com essa criança, a gente precisa dar uma forma melhor dele se comunicar. Vamos chamar aqui os pais, vamos chamar aqui a equipe que acompanha ele nas terapias para ensinar pra gente o que eles fazem quando ele fica desse jeito. Isso, né? Foi isso que ela falou. E é isso que tem que acontecer. No caso dele, em particular, ela teve uma alteração de medicação, né? Eu não sei como é que funciona isso, acho que até uma dúvida minha vocês tratam tem algum remédio que possa, mas não é por exemplo, é Ritalina agora para todo mundo. Não. Para cada comportamento ali, né, ele tem autismo, mas ele tem determinados comportamentos. Então, tem medicação para cada, agora é agressivo, assim, como é que vocês tratam essa questão da medicação? Sim, a medicação, a gente não tem um remédio para o autismo, né, como você bem pontuou. A gente trata sintomas e comorbidades. O que é comorbidade? É quando uma pessoa tem mais de uma condição, né? Então, por exemplo, tem o autismo e tem TDAH, tem autismo e tem transtorno de ansiedade, tem autismo e tem deficiência intelectual. Então, a gente trata os sintomas e as comorbidades. E aí eu vou escolher a medicação conforme a necessidade daquele paciente, né? Então, se o problema dele é desatenção e hiperatividade, aí temos uma linha de tratamento, né? Que a gente vai ver qual que o paciente se adapta melhor. O problema dele é uma rigidez de comportamento muito grande, e aí, mediante mudanças, ele não aceita, ele fica irritado, a gente tem uma linha de tratamento. Ele é extremamente ansioso, está evoluindo para um comportamento agressivo ou autolesivo, a gente pode tentar outra linha de tratamento. Então, é sempre assim. Eu costumo brincar com os pais, né? Depois que eu faço toda a entrevista, né? Que a gente usa um termo médico que chama anamnese, eu sempre faço a pergunta de ouro para eles, né? Eu falo assim, hoje, o que você precisa mais de mim? O que tá incomodando mais? Porque geralmente é ali que eu começo, né? Você fragmenta, né, ali. Porque realmente eu acho que a pessoa deve chegar lá muito perdida, porque primeiro que passa pela questão do luto, da não aceitação. Sim. O desafio de pegar a expectativa da realidade, né, que foi o que eu experimentei lá no episódio do Enzo. E tem várias etapas ali, e aí então, depois que passou tudo isso, beleza, então agora eu aceitei. Então agora eu faço o quê, né? Chamo quem, né? Isso realmente deve ser um desafio. É um desafio, porque, como você viu, são muitas informações, são muitos profissionais envolvidos, tem muita gente boa, né, no mercado, muita gente que trabalha com amor, que trabalha com ética, com dedicação, que tem uma qualidade técnica, e tem muita gente também que não tem essas características, né, que tá ali muito porque é um mercado, né? Sim. Então, muitas vezes eu recebo famílias que estão perdidas, ou que estão gastando dinheiro com terapias que não funcionam, ou em quantidade insuficiente, às vezes não sabe nem aonde procurar. Exatamente, né? Acho que isso deve a quem buscar, né? Então, assim, é um universo de informações, né? Em que alguém tem que ir guiando, né? Então, eu acho que o papel do médico é muito mais esse, assim, de ser um orientador, né? Porque a medicação nem sempre é necessário. Muitas vezes sim, e muitas vezes não. Eu ouço muitos terapeutas para medicar, né? Então, eu costumo perguntar, principalmente quando a família não está muito certa, né, daquela necessidade, eu pergunto para o terapeuta, eu falo, olha, você está tendo dificuldade durante a terapia em quê, né? Eu sempre peço os pais para conversar também isso com eles e falar, olha, quando iniciar uma medicação nova, fala para o terapeuta, para ele saber que se tiver uma alteração ali no início, pode ser só uma adaptação do remédio, e para ele me dar um feedback depois, falar, olha, foi legal, a gente teve uma melhora aqui, ou então não. A medicação deixa ele mais disperso, não está evoluindo. Foi isso aí que aconteceu. A medicação deixou ele um pouco mais agressivo, mexeu um pouquinho no sono dele, porque eu quis saber um pouco mais, né, com ela, então mexeu um pouco no sono dele, e ele ficou um pouco mais agressivo, tinha meio que picos, assim, né, porque eu acho que deve ser acredito, deve ser um teste, né, a gente vai testar como você fragmenta os problemas, então a gente vai testar essa medicação com base, né, no laudo, no acompanhamento clínico,
e aí vamos observar, e aí agora vamos, Sim, né? É uma tentativa, porque embora funcione para muitas crianças, cada ser humano é único, né, e particular. Então pode ser que para aquele caso em específico, aquele remédio que é ótimo para um monte, para ele não funciona, para ele tem um efeito reverso. Deve ser desafio pro pai, pra mãe querer dar, né? Por exemplo, não sei se é porque hoje tudo pra gente antigamente estudar para concurso, tudo era negócio de Ritalina. Agora acho que foi substituído pelo Venvance. Então, tudo é Venvance. Então, o meu conhecimento era assim, criança autista, então acho que deve tomar Venvance, aí deve tomar. E eu tive um caso muito próximo, assim, quase que de família, né? Que aí o filho foi diagnosticado, já tá maior um pouco, com TDAH. Então, já sabia, já tinha aceitado que já era, né? Então a mãe os pais já foram para o médico, já querendo já uma receitinha da Ritalina, do Venvance, não sei. O autismo, eles também usam esses medicamentos ou não necessariamente? Pode usar ou não. Se o autista tiver também TDAH, a gente vai usar. Né? Porque a Ritalina, o Venvance, e hoje a gente tem outras opções no mercado, né? Eles são tratamentos específicos para o TDAH, né? E tem outras condições da medicina que a gente usa também, mas são casos raros, né? Por exemplo, narcolepsia. Mas eles não são remédios para o autismo. Mas se a criança está sofrendo com hiperatividade ou com desatenção, isso está prejudicando o desempenho nas terapias, o desempenho na escola, a gente vai medicar. E aí pode ser com a Ritalina, pode ser com o Venvance, pode ser com Mas Concerta. não, de repente, já estamos até mudando o assunto, né? Esse uso desenfreado. Eu não tenho nada disso, mas eu quero tomar. E aí é um problema, né? A sociedade tem enfrentado isso, que é o uso recreativo ou então por automedicação para tentar aumentar o foco para estudos, né? E não é aconselhável, porque além de objetivamente não melhorar o foco, né? Ser muito mais um efeito placebo, você se expõe ao risco de efeitos colaterais sem nenhum objetivo prático, né? Então é totalmente contraindicado esse comportamento. Assim, e esses efeitos colaterais já tem comprovado? A pessoa que não tinha o TDAH, não tinha não precisava tomar aquela medicação, né? No fim do remédio não ia ser ali para ele. O que acontece, assim? Quais são os efeitos colaterais dessa medicação errada, essa medicação, né, sem acompanhamento, desnecessário? A gente pode desenvolver sintomas psiquiátricos, né? Transtorno de ansiedade ou até outros sintomas psiquiátricos mais graves. Pode desenvolver dependência, né? Porque são medicações de prescrição controlada, né? Medicações de tarja preta. Então, é um remédio que, assim, ele é ótimo para quem precisa. Mas se a pessoa usar sem necessidade, ela pode querer, de repente, buscar uma dose cada vez maior, uma frequência cada vez maior para ter efeito. Sendo que isso não acontece em quem tem TDAH. No TDAH, quando você prescreve a dose certa, a pessoa usa durante muito tempo aquela dose sem necessidade de aumentar. Assim. Não. Entendi. A farmacocinética do medicamento, ela não permite esse efeito de gerar uma resistência ao remédio, né? Necessidade de ir aumentando a dose com o tempo de uso. Isso não acontece em quem tem TDAH. Mas no uso recreativo, né? Ou no uso por automedicação, isso pode acontecer pela falta de percepção do efeito. Porque não tem, o efeito esperado não é aquele, né? Entendi, já acostumou com aquela... Então, a dependência é um risco, né? E além também de sintomas cardiovasculares, né? Que o paciente que faz o tratamento e é acompanhado por um médico que usa essas medicações, ele precisa constantemente ter, por exemplo, a pressão arterial aferida, né? Porque pode aumentar a pressão arterial. Nas pessoas que têm um risco cardiovascular maior, às vezes a gente até não prescreve, a gente opta por outros tipos de tratamento, né? Então, é perigoso. É um remédio muito bom. O TDAH é uma das condições dentro da neurologia que responde melhor ao tratamento medicamentoso, né? Então... Gente, hoje eu acho que meus amigos tudo tem TDAH. Não, sério, porque assim, nossa, tô assim, eu sou acelerada. O meu marido também. Aí, eu até falei com ele, diagnostiquei ele já. Que eu falei, hoje eu acho que o TDAH bateu. Acho que assim, é por períodos, assim, tipo estação. Mas nossos amigos, todos têm. Todos falam, nossa, eu não consigo, mas assim, passa muito tempo exposto a muita informação ao celular. Igual tem alguns meses que eu senti a necessidade de tirar um dia e não mexer no celular.
ter ele, porque pode ligar e tudo, mas não nem desligar, deixar tirar a internet, tirar tudo. Às vezes eu saio até e esqueço de fato que eu saio com meu marido, então, né, vai precisar ligar pra ele. Ou enfim, manda sinal de fumaça, qualquer coisa. Mas eu deixo de fato colocar. Isso, assim, é um dia que eu faço isso. Isso mudou. Eu vi tantas coisas do meu casamento, já estamos falando até de psicologia, tá? Do meu casamento, das minhas crianças, de desenvolvimento, porque a criança, ela desenvolve, né, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Muda muito rápido, às vezes, né? volta muito, por exemplo, a Bela, minha de 3 anos. Agora ela começou a falar igual neném. Às vezes ela fala igual neném. Agora meu filho mais velho fala: para de falar igual neném, Bela. Aí ela vai e fica lá, né, e tal, com ele, brincando e brigando, né, na verdade. Então, assim, a gente é exposta muito disso, mas isso não quer dizer que, não, realmente eu tenho isso e tal. É porque a gente tem essa cultura agora, né, e esse jeito de viver exposto a muitas questões e tudo muda muito tempo, muito rápido. Então a gente acaba que vai desenvolvendo mesmo ansiedade e tudo isso, né? O nosso estilo de vida, ele favorece, né, o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. E aí o transtorno de ansiedade é uma causa de desatenção, de dificuldade de memória, né? Porque se você não foca, você não retém aquela informação, não consolida a memória, e aí então a pessoa pode ter falhas de memória, esquecimentos, às vezes a agitação da vida, do dia a dia, né? As múltiplas cobranças, hoje é tudo muito imediato, né? Tudo online, tudo rápido. Às vezes se o celular demora um pouquinho para carregar um arquivo, a gente já fica, poxa, vou ter que trocar de celular, porque agora esse negócio não abre rápido, né? Então é tudo muito instantâneo. E às vezes a gente confunde isso com um sintoma de um TDAH. Para ser o TDAH, tem que ter um déficit objetivo, né? E persistente. Então tem que ter um prejuízo persistente e bem objetivo, e a gente tem que eliminar esses fatores confundidores, né? Então a primeira coisa é falar assim, mas será que não é um transtorno de ansiedade? Será que não é uma privação de sono? Né? Será que não é uma questão alimentar? Vamos corrigir essas questões primeiro, aí se não melhorar, né, eu brinco que eu limpo o caminho para poder enxergar o diagnóstico. Né? Então, primeiro a gente sai limpando essas coisas que podem ser confundidas facilmente com o TDAH, para depois fechar mesmo o diagnóstico de TDAH e começar a tratar. Claro, tem pessoas que têm história muito típica, né? História desde a infância. Na infância já tinha um prejuízo muito significativo, teve dificuldades escolares. Então, é um diagnóstico mais fácil, né? E aí a gente vai ver se na vida adulta persistem os sintomas, né? Porque é muito comum, cerca da metade dos pacientes com TDAH melhoram e não precisam mais ser medicados a partir da adolescência, né? Então, é uma realidade, pelo menos a metade das pessoas. E aí a gente vai ver, essa pessoa ainda precisa de medicação? Ou será que ela ainda tem um ou outro sintoma, mas é um quadro que pelo estilo de vida dela, pelas coisas que ela faz, a gente consegue contornar só com terapia? Porque também existe terapia para o TDAH, né? A mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a medicação ela tem que ser vista com muito critério. Quando bem indicada, ela é excelente, muda a vida da pessoa. Então, o TDAH, pelo que você está dizendo, ele, vê se não é isso mesmo que eu entendi, ele, vamos supor, a pessoa, ele pode ser desenvolvido, ou ele pode ser genético também, assim como o autismo. E pode ser que a pessoa adulta não se deu bem ali, não tenha mais esse transtorno, diferente do autismo, né? Ou não? Não, na verdade é assim, os dois são um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então os dois têm que ter manifestações na infância. Embora o TDAH, cada vez mais, os médicos, a comunidade científica têm observado que às vezes algumas pessoas só vão manifestar sintomas na adolescência ou na vida adulta. Tá? Então isso vem sido muito discutido. O último DSM-5 colocou a idade, né, limite de 12 anos, ou seja, tem que ter iniciado sintomas antes dos 12 anos. Mas quem vive, né, estudando esse assunto, participa das palestras, eu sempre vejo assim, a possibilidade que esse limite de idade seja alterado para maior no futuro, nas próximas edições. Mas ainda é um critério, né? Ainda é que os sintomas tenham iniciado na infância, antes dos 12 anos, né? E as duas condições são condições
com uma predisposição genética, né? De fundo genético. Então, não é nada que a mãe fez, não é nada que a pessoa, nenhum hábito que ela adquiriu que provocou o TDAH ou o autismo, né? Por exemplo, será que se a criança ficar muito tempo assistindo televisão, usando celular, ela pode ter autismo? Não é assim, né? Ela já nasce com aquela condição genética, a mesma coisa do TDAH. Mas o TDAH, ele é uma condição que cerca da metade das pessoas passa a ter sintomas muito leves na vida adulta e não precisam mais de tratamento, entendeu? É o desconfortável, confortável, né? Você tá acostumado com aquilo ali, você aceita mais. A pessoa se adapta, né? Então, assim, às vezes o quadro daquela pessoa trazia mais prejuízo na vida escolar. E aí a pessoa forma e vai trabalhar com fotografia, por exemplo. Então ela não tem uma rotina de ficar sentada muitas horas mexendo com livros, com planilhas. Então ela não tem sintomas relevantes na vida dela. Tipo, né? O Cleiton aqui que tá filmando a gente fazendo tudo aqui, tô observando ele, tá? Tá sentado um tempão, tô vendo. Se ele tá se babando, se mexendo ali, ó, já vai ser diagnosticado. Pois é. Agora, se uma pessoa com os mesmos sintomas na infância, ela opta por trabalhar no direito, por exemplo, e ela vai ter que passar várias horas do dia lendo processos, né? Concluindo tarefas ali que são mais burocráticas, que requerem mais tempo de atenção, né? De ficar sentado, essa pessoa pode ter sintomas relevantes ao longo da vida toda e precisar de tratamento. Então vai depender da intensidade dos sintomas e do estilo de vida que a pessoa leva, né? E no autismo, por exemplo, foi diagnosticado a criança, fez as terapias, os tratamentos, tudo, foi ali crescendo, se desenvolvendo no nível 1, 2 ou 3. Mas esse tratamento, ele pode ser reduzido com o tempo, pode chegar um momento que pode ser zerado, pode chegar um momento que ele não tem assim, mais autismo. Como que funciona isso? Pode ser que uma criança hoje se encaixe no nível 3, mas ela pode vir regredindo para o nível 1. Sim, pode. A primeira condição é possível, né? Então, é possível que uma criança que hoje precisa de terapia, depois que ficar adolescente ou adulto, não precise mais, ou precise de um suporte psicológico esporádico, né? É possível. O objetivo da terapia é até esse, né? É a gente tornar a pessoa cada vez mais independente, dentro do seu melhor potencial, né? Então, é explorar o que aquela pessoa tem de melhor, tentar alcançar a melhor versão daquele ser humano, né? Então pode ser que ele não precise no futuro de uma terapia, ou precise de um suporte psicológico, emocional, esporadicamente, né? Então isso pode acontecer. Deixar de ser autista, a gente não considera essa possibilidade por saber que é um fator intrínseco genético. Então a pessoa nasce com essas características e muitas das características vão perdurar, né? Durante a vida toda. Mas é possível que a pessoa tenha sintomas muito leves, pouco relevantes, em que a maioria das pessoas nem fique sabendo, que passe desapercebido e que ela tenha um diagnóstico ali para ela e para aqueles que interessam, né? Sim, E com relação a ter alta da terapia, sempre vai ser uma conversa entre o terapeuta, o médico, a família, né? É um momento adequado? No que essa terapia está trazendo ganho ou não? Reduzir carga horária de terapia é algo sempre muito discutível, né? Então tem crianças que não precisam ficar 20 horas fazendo terapia aba. Tem crianças que precisam de 20, de 30, né? Então é muito individualizado. Com relação a... Qual que foi a sua última pergunta? Não sei, perguntei tanta coisa que já tô até ansiosa já. Aqui, já tô até ansiosa. Porque esse é tanta foi coisa melhorar envolvida. O nível. Isso. Pode melhorar o nível, sim, tá? O objetivo da terapia é até esse, né? Então, quanto mais independente a criança, ou adolescente, ou adulto for ficando, menor vai ser a necessidade de atenção, de supervisão, de suporte. Então, ele pode ir diminuindo de nível 3 virar nível 2. A sua filha tem 5 aninhos. Ela foi diagnosticada, mas qual o nível que é ali o dela? Tá, isso é uma pergunta importante, porque no consultório os pais me perguntam muito isso. E aí eu vou ser bem sincera. Crianças pequenas, com menos de 6, 5 anos, a gente tende a não classificar em nível. Por quê? Toda criança pequena é dependente. E se eu uso o nível com base no grau de dependência, toda criança
sendo autista ou não, é dependente. Então, eu colocaria quase todas no nível 3 ou nível 2, né? Então, é uma fala muito comum, às vezes, quando uma criança recebe um diagnóstico de autismo, e aí, às vezes, até profissionais médicos da área falam assim, mãe, mas não preocupa não que ele é um nível 1. Mas a criança tem 2 anos, ela não vai no banheiro sozinha, ela não come sozinha ainda, a mãe precisa colocar no prato, ela ainda não fala, ou está começando a aprender a falar. Como que ela é nível 1? Se ela não sai de casa sozinha, se ela é dependente. Entendi. Então, não existe um nível 1 para criança pequena, né? A partir dos 6, 7 anos, a gente já consegue ver ali um grau de independência maior. Tá tendo uma independência semelhante aos pares, né? Tá tendo na escola o mesmo nível de independência que outra criança de 7, 8, 9 anos? Tá. A fala, de repente, né? A fala é proporcional à idade? Tá. E aí sim a gente começa a classificar nos níveis. Mas criança muito pequena, ainda não. A minha filha, ela é minimamente verbal. Então, isso significa o quê, assim? Minimamente verbal é quando a criança fala poucas palavras. Geralmente um repertório menos de 10, alguns lugares classificam como 20 palavras, né? Então, a Clarinha, ela fala pouquíssimas palavras. Para a idade dela de 5 anos. Porque uma criança de 5 anos já tem um vocabulário rico, né? Já fala de tudo. Pode até ter ainda algumas trocas silábicas, né? Mas é uma criança que fala frases, que conta histórias, né? Que compreende tudo que é falado com ela, né? Eventualmente uma ou outra palavra mais incomum de ser usada no nosso vocabulário diário, a criança não conheça, mas de uma maneira geral é uma criança que fala sem dificuldade. Então, ela fala menos de 10 palavras, né? Então, é muito diferente das crianças de 5 anos. E ela não tem uma linguagem funcional. Se ela chegar aqui, ela não consegue, por meio da fala, se comunicar com você. Dizer o que ela quer, o que ela precisa, né? Então, ela vai precisar lançar a mão desses outros recursos de comunicação, né? Então, eu não poderia falar que ela é um nível 1. Posso dizer que ela é um nível 3, ainda é precoce, mas é como se fosse isso, né? Entendi. E ela usa, qual terapia que ela usa? Ela usa o iPadzinho, Ela usa o iPad. A Clarinha, ela tem uma vidinha eu brinco que é uma agenda de empresária. Ai, gente. Porque ela vai de manhã pra terapia, né? Ela faz aba de manhã, né? Numa clínica voltada pra isso. E aí ela faz de 8 a meio-dia. Nossa. Nesse horário também tá incluído a avaliação com a fono, né? Ela faz com a fono um pouquinho antes. Na fono começa às 7h20. Então ela vai pra fono. Da fono ela vai para essa clínica de terapia aba. E à tarde ela vai pra escola regular, né? Então ela tem o dia cheio ali, ela tem atividade de manhã e à tarde. E aí ela foi aprendendo a usar esse iPad. Quem ensinou para ela a usar a comunicação aumentativa alternativa foi a equipe da clínica de terapia aba. E agora a fonoaudióloga está reforçando isso. Mas a fonoaudióloga, ela foca muito na estimulação da fala, né? E, como eu falei, esses aplicativos, eles não atrapalham no desenvolvimento da fala. Então, as duas coisas são trabalhadas ao mesmo tempo. Eu estimulo a fala ao mesmo tempo em que eu uso o aplicativo, né? Então, a Clarinha tem aprendido a usar esse aplicativo e isso ajudou muito no comportamento dela. Antes ela tinha comportamentos autolesivos, hoje ela não tem mais. Ela consegue expressar quando ela tá com fome, né? Ela vai lá, aperta, eu quero comida. Né? Então, quando ela quer tomar água, eu quero água. Claro que se eu estiver na cozinha e ela virar para mim e falar assim, água, eu vou dar para ela água. Ela falou, ela se comunicou, né? Eu tenho que estimular a fala espontânea também. Mas se de repente eu vejo que ela tá inquieta, que ela tá chorosa, que ela não sabe se expressar, eu sempre ofereço. Fala, filha, eu não tô entendendo. Você quer mostrar pra mamãe o que você precisa? Porque gera impaciência. O Enzo ficava muito impaciente. E gera impaciência na gente também. Também. Né? Porque você não sabe o que a criança quer. Um outro, né, filho? Então, você também... Como é que você, inclusive, eu queria te perguntar, como é que você... Porque eu estava grávida quando descobriu. Aí veio o Bento. Nasceu ele, mas ela precisa de um acompanhamento, porque, né... Você descobriu cedo, né, o diagnóstico, tudo pelo seu conhecimento. E quando ele nasceu, como é que você lidou, assim, com isso? Você sentiu, assim, porque eu tenho o Enzo e a Bela, eles são típicos.
Mas eu, tipicamente como capixaba, que a gente usa mente em tudo, e como mãe, já me senti naquela culpa, né? E tava na pandemia, e eu tava com os dois em casa, então eu já me senti muito ruim no início. Imagina você que tinha que, né, dar uma atenção ali, ela estava muito ligada a você, né, porque muito pequena, ela mamava nessa época? Ela não amamentava mais, mas foi muito desafiador, porque... Como é que você se sentiu? Teve um período em que ela só aceitava a minha ajuda nas coisas, então ela sempre queria que eu fornecesse as coisas que ela precisava, né? O pai ia e ela... No início ela recusava, mas meu marido ele foi muito parceiro, né? Então Nossa, assim, quando eu estava com uma criança pequena, um recém-nascido, ele assumiu todas as questões que envolviam a terapia. Então ele levava, ele conversava com a terapeuta, ele correu atrás, então ele me ajudou muito. Ele também tem esse conhecimento de saúde? Ele é médico? Não, ele é engenheiro. Caramba. Ele leu muita coisa junto comigo, né? Porque ele é uma pessoa, ele é curioso, ele é nerd, né? Ele gosta muito de estudar. Então ele leu muito sobre o assunto e entendeu rapidamente junto comigo a importância do tratamento, né? E aí ele falou: Ana, foca nesse bebê que tá nascendo, ele também precisa dos seus cuidados, ele é um recém-nascido, e eu levo a Clarinha para as terapias. Mas foi um momento muito difícil para nós dois, muito difícil, muito difícil. E vocês têm familiares aqui? Não, nós não temos. Tanto a família paterna quanto a minha família, todos moram em Minas, né? Eventualmente eles vinham dar um suporte pra gente, né? Minha sogra foi muito presente, ajudou a gente muito. Mas assim, o dia a dia, né? O leão diário, quem mata até hoje somos eu e meu marido. Mas foi um período muito difícil. Eu sempre verbalizava para o Bento que eu estava triste, que eu estava cansada, mas que não era nada relacionado a ele, né? Que eu estava muito feliz pela chegada dele, né? Que ele era uma criança muito especial, muito aguardada, muito desejada, mas que a nossa vida estava num momento difícil. E eu falava, bom, se ele entender o que eu tô falando... Recém-nascido, né? Isso na barriga, eu já falava. Nossa, arrepia aqui. Vou falar depois, por quê? E o Bento, ele nasceu uma criança muito alegre. Ele é um menino muito feliz. Então, assim, ninguém fala que foi um fim de gestação tumultuado como foi, né? Um puerpério difícil como foi. Porque ele é uma criança alegre. Ele é muito iluminado. Onde ele tá, ele traz uma alegria para o ambiente, assim. Ele tem isso, é natural dele, né? E hoje, a gente explica para ele as características da irmã, porque ele já notou que a irmã não fala. Ele tem qual idade hoje? Ele tem 3 anos. Ele já notou que a irmã não fala, então ele me perguntou: mamãe, por que a Clarinha não fala? Ai, gente, mamãe, por que a Clarinha chora tanto? Mamãe, por que a Clarinha não gosta de brincar? Né? Então ele é muito observador. Nossa, gente, e ele desafio, né? me faz essas perguntas. E aí a gente tenta explicar para ele com uma linguagem que ele entenda, né? Que a irmã dele é uma criança diferente. Né, que ela nasceu assim, né? A gente fala que ela tem um dodói na cabeça para ele entender, porque ele sabe quando a garganta tá doendo, né? Ele fala: mamãe, dodói na garganta, mamãe, dodói na barriga. Então, a gente tentou explicar para ele que ela é assim, que ela ainda tá aprendendo a falar, que com ele foi mais fácil aprender a falar, mas que para ela é muito mais difícil, mais desafiador, e que a gente tem que ajudá-la a falar. Expliquei para ele que como ela não consegue falar todas as palavrinhas igual ele fala, às vezes ela quer muito alguma coisa, não consegue, por isso ela chora tanto. Então a gente vai tentando ali com uma linguagem mais simples, né, mais acessível para a idade dele, ensinar para ele que a irmã é diferente. E é claro que assim, em alguns momentos ele se sentiu preterido, né? Porque querendo ou não, uma criança especial, ela demanda mais cuidado, mais atenção. E a gente tenta compensar isso dentro do possível. Então, às vezes, eu busco ele na escola mais cedo e saio para passear só com ele, né? Para ele ter um momento dele. Meu marido também faz isso. Para ele sentir que ele também é importante, né? Que acaba que quando a gente tá junto, sai junto, a irmã demanda mais atenção mesmo, né? E a gente acaba esperando que ele entenda isso, né? E aí eu acho importante tomar esse cuidado para ele não achar que a irmã é mais importante do que ele, né? Porque não é. Os dois são importantes, né? Sim, ou então ir para um outro extremo, de repente, de
compreender demais, né? Porque tudo tem um limite, você fez tudo com limite, né? Sim. Então, assim, a bondade também tem limite e tal. Pra não e virar a uma pessoa permissiva demais, né? Isso, porque eu tenho esse desafio também que conheço, que eles têm personalidade diferente. A minha pequenininha, nossa pequenininha Bela, eu acho que ela tem 3 anos também, parece com o Bento. Ela chega, você vai saber que ela chegou. Ela vai chegar dançando lambada, ela é bem discreta. O Enzo, ele é super observador. Delícia. Então, assim, ela chama mais atenção, então acaba também, por ela ser menor também, né? Também depende um pouco mais, né? Ela é super independente, assim, ela acha que ela tem 10 anos, mas preciso educar de forma diferente e tudo. E ele já teve também alguns episódios de, como a gente tá sempre, né, assim, com ela, vai no parquinho, fica com ela, então vamos supor, ele quer descer e andar de skate. Ela quer ir no parquinho, faz como, né? Ele pode vir de skate aqui na frente, eu preciso... Então, assim, esses desafios pra nós, né, que temos filhos, tipo, já é algo grande, que gera isso. Agora imagina algo, né, que você precisa fazer um tratamento, você precisa estar ali, deve ser de fato encontrar esse equilíbrio. Não é deve fácil. Ser... É um equilíbrio instável, né? Então, assim, por exemplo, se adoece aí a coisa fica mais difícil, né? Aí a gente tem que lutar mais, né? Então, realmente não é fácil, né? Eu longe de querer romantizar o autismo, né? Não é nada romântico. É muito difícil. As famílias sofrem muito e sofrem caladas, né? Mas é importante as pessoas conhecerem a condição, né? Para que elas tenham mais empatia, né? Exatamente. Então, entender que aquela criança que às vezes está ali no chão do shopping dando uma birra, que talvez seja uma criança que tenha dificuldade de se expressar, que talvez aquela mãe esteja extremamente cansada, que aquilo ali seja a rotina dela, que ela conviva com aquilo todos os dias, várias vezes ao dia, né? Então, evitar lançar aqueles olhares condenadores, né? Se tiver numa situação que você puder ajudar, ajude. Se não puder, fique, né, na sua, não teça nenhum tipo de comentário, para sensibilizar, né, os governantes a investirem mais no tratamento das crianças do SUS, porque tudo isso que eu falei aqui sobre terapia ainda não é uma realidade da criança que depende do SUS, né? Então, no SUS não tem terapia ABA, né, que é o padrão ouro de tratamento para criança. Via de regra não tem. A gente tem algumas instituições filantrópicas que fazem o acolhimento e algumas terapias com essas crianças, né? Que são instituições ótimas, assim, que eu tenho um respeito enorme, né? Então, igual aqui em Vitória tem a PAI e a Mais, que são instituições que estão ali fazendo o melhor que elas podem, né? Mas que não tem estrutura física e profissional para fornecer todo o tratamento que aquelas crianças precisam. E tem uma fila enorme de espera também, né? Agora, na escola municipal, parece que já tem uma diferença, porque lá já é mais comum, não sei, posso estar errada, ter o professor auxiliar já ali. Por exemplo, quando a Bela nasceu, o Enzo acordava 10, 15 vezes, eu traumatizei, assim. Então, eu já fiz um planejamento que eu queria, né, ter contratação de enfermeira. E aí, veio uma enfermeira, uma irmã dela, que ficou com a Bela à noite, durante um tempo revezando, né, nos cuidados à noite. E uma delas é pedagoga, e aí ela, no meio desse nosso convívio, ela passou pro concurso à prefeitura. E ali depois ela foi se especializar em tudo, né, mais nessa atividade inclusiva. E aí lá, ela já falou pra mim que já era diferente. O material já estava assim avançado, já era um pouco diferente. Eles já tinham isso dentro da rotina. Então eles já identificavam, tinham contato ali com a família. Às vezes a escola que levava pra família aquele diagnóstico, né, ali, aquela suspeita, vamos dizer assim. E eles já tinham material e já existia um concurso para aquilo ali, para professor inclusivo, né, auxiliar ali. Então parece que isso na municipal já tá melhor, né, do que... A gente tem mesmo esse processo, né? A pizza chegou, né? Mas o que acontece é que, além da contratação do professor de educação especial, isso é uma realidade, tem nas escolas públicas mesmo, né? Mas precisa também de um auxiliar para cada criança.
E isso a prefeitura nem sempre fornece. Muitas vezes os pais precisam fazer uma solicitação específica, é algo muito burocrático, depende de município para município, mas a realidade que eu conheço é essa, assim, os pais precisam lutar, né, correr atrás desse seu direito para conseguir. Né? Mas é algo que vai mudar, né? Agora, então, que a gente tem uma lei mais específica, né, para a inclusão das crianças autistas na escola, a escola vai ter que se adaptar, né? E os gestores também. E como que você vê essa questão de lei e tudo, de empatia, de consciência, né? Inclusive agora em abril, no dia 2, né? Foi aí feito o dia, estipulado o Dia Internacional de Conscientização de Autismo. Tem aquele cordão, né, coloridinho. Esse cordão tem algum nome, assim? Ou... Ah, sim. O cordão de identificação, a gente tem o cordão do autismo, né? Que é aquele que tem a imagem dos quebra-cabeças, né? Isso, uhum. Tem o cordão do girassol, que é para as deficiências não visíveis, né? No qual o autismo se inclui, mas inclui também outras deficiências, né? Como a deficiência intelectual, por exemplo. Ele serve para as pessoas sentirem assim mais empatia mesmo. O objetivo é esse. Se você está num lugar e a pessoa teve uma dificuldade, uma alteração de comportamento, para que o outro olhe e entenda, né, que aquilo ali é algo que precisa ser respeitado, né? Então, o cordão é mais para buscar a empatia igual agora teve das a questão das meias trocadas com a do síndrome de Down, né? Isso. Eu tava no shopping, eu confesso que eu não eu fico assim numa linha tênue entre rotulação e a outra é exatamente essa questão da conscientização. Eu acho que o meu pêndulo tá mais pra conscientização. Eu tava no shopping, Praia da Costa, eu tava com uma sacola na mão e na minha frente tinha um casal e a mulher estava com uma sacola na mão com a embalagem de uma loja de brinquedos, uma sacola grande. E atrás de mim, eu não vi, tinha uma senhora e um menino, deveria ter uns 9, 10 anos. E o menino voou, passou por mim, voou na sacola da mulher, porque eu também estava com uma sacola, mas a dela estava com a embalagem de presente. E a gente já sabe, já identifica a loja. E ele voou, aí o casal da frente tomou um susto. E aí eu vi ali, eu falei, gente, eu acho que ele não estava com um cordão, mas aí a mãe já veio correndo, se constrangeu, né, porque eles ficaram assim, assustados, né, e falou, não, ele tem autismo, e o menino segurou aquele presente, não soltava, né, o presente, ele queria o presente, ele não tava entendendo por quê, lógico, né? E aí eu falei, não, eu fui tentar ali, né, eu tinha comprado um outro negócio, fui mostrar, mas não tinha nada a ver com brinquedo e tal, e aí a mãe ficou assim, uma situação ruim, a mãe se constrangeu, eu percebi a preocupação dela, e o casal não tinha entendido, não levou muito, assim, levou, né, óbvio, depois, mas não, acho que pela surpresa, o elemento surpresa não se manifestou tanto, né, e aí a mãe falou, eu conversei um pouquinho com a mãe, né, a gente estava caminhando para o estacionamento, e aí ela falou que ele não tinha o cordão ainda, mas o que ela sempre falava quando acontecia assim, que era comum essa questão mais da impulsividade dele. Aí nesse dia eu falei, gente, agora eu acho que o cordão, acho que seria uma boa, né? Mas eu fico nessa questão, por exemplo, o Enzo na salinha dele, ou quando a gente sai, ele olha e fala, tem autismo. Mas eu não quero que ele... entendeu? Esse desafio. Eu quero que ele muito tênue rotule, mesmo. Tipo assim, autismo, então... Não tem problema não se ele deixar cair, se ele... A outra questão também, né? É complicado isso. Qual que é o que você pensa, assim, sobre... É delicado mesmo. É uma linha muito, muito tênue entre conscientizar e militar, né? Pois é. Porque a militância nunca é bom, né? Assim, as pessoas precisam ter conhecimento, né? Para aumentar a empatia, a compreensão. Mas eu deixo muito a critério da família, né? Eu falo assim, quando é adulto principalmente, eu preciso contar do meu diagnóstico no meu trabalho? Eu falo, não sei, você que sabe. Se você tem prejuízo no seu trabalho,
Se alguém no seu trabalho precisa saber disso, você conte. Se não, não conte. Conta para quem interessa, né? No caso da criança, dificilmente não vai ser necessário contar isso para a escola, né? Porque geralmente vai trazer prejuízos e a escola precisa estar preparada, né? As pessoas precisam saber lidar com aquilo. Usar o cordão ou não, eu acho que fica muito a critério da família. Tem família que não se sente confortável, que acha que está justamente colocando um rótulo no filho, né? E que as pessoas sempre vão olhar e vão tratar de forma diferente. Já tem pessoas que se sentem confortáveis, que numa situação dessa, né, de um comportamento inesperado, que de imediato já vai ter um acolhimento maior, né? E esse é o objetivo do cordão. Então eu acho que é de cada caso, de cada família, né? Como que as pessoas convivem com isso. Esporadicamente eu uso o cordão. Não vejo necessidade de usar ele em todos os ambientes que a gente frequenta. Onde que eu uso? Eu uso no aeroporto, né? Porque às vezes eu vou ter ali alguma dificuldade com a fila, ou durante o voo eu não vou conseguir manter ela sentada, né? Então eu acho que é um ambiente que já facilita a minha vida. Eu não preciso ficar explicando e mostrando o laudo, né? Quando eu vou na praia, eu coloco uma pulseirinha com a identificação, com meu nome, número do telefone, porque eles são crianças muito agitadas, via de regra, né? Então, eventualmente, sai correndo. A gente, às vezes, né, já aconteceu a gente perder durante alguns segundos ela e dar um desespero. Então, tendo o cordão de identificação, a pessoa vai olhar e vai entender. Falou, é uma criança especial, né? Porque eu tô perguntando o nome dela, ela não fala. Eu tô perguntando onde tá a mãe, ela não fala. E você percebe com esse uso do cordão essa conscientização mesmo das pessoas? Geralmente as pessoas são mais empáticas, assim, né? Principalmente nessas situações mais constrangedoras, mais desafiadoras, né? Então esses ambientes públicos que requer muito do autista, né? Às vezes é uma boa alternativa. Mas se é uma pessoa que tem poucos sintomas, né? Ou uma situação ali muito cotidiana, que a família está muito acostumada a lidar com aquilo, eu particularmente não vejo necessidade, mas é muito individual. Agora, nossa, é tanta coisa pra falar. Sério, a gente vai ter que gravar uma outra conversa. Eu tô à disposição. Agora, caminhando pro fim, tem algo que eu vou confessar aqui que eu pensei no início. E eu acho isso muito triste, mas assim, eu me compadeço porque eu pensei isso uma vez. Tipo, e eu ouvi muito isso depois que eu comecei a questionar mesmo, estar mais dentro desse contexto que é... autismo, não, isso é frescura lá no início, né? Não, isso é frescura. Isso é porque você tá querendo botar doença no menino, principalmente nos mais antigos. Eu ouvi falando isso com uma amiga minha que o filho é autista. Porque o autista, ele, né, a princípio, ele não tem nenhuma mudança, assim, igual o síndrome de Down. E aí as pessoas, elas acham, né, isso é frescura, você tá botando mimo na criança, você tá... Teve já algum caso, assim, que você atendeu e o pai, né, às vezes, geralmente... Não, o pai fala, não, isso aqui, ela tá querendo achar um defeito na criança. Ou então a mãe, e teve algum diagnóstico que você precisou dar, mas tinha esse impasse familiar? Olha, a mãe dificilmente erra. Sabe? Né? Assim, eu ouço muito as mães. A mãe tem um sentimento, assim, né? Quando a mãe fala que tem algo errado no filho, fica atento, assim. Se você não viu ainda... Não descarta de cara, né? Eu sempre falo, olha, hoje eu não consigo fechar esse diagnóstico, mas vamos observar? E no autismo, o mais importante é não perder tempo na terapia. Então, muitas vezes, quando o quadro é mais leve, mais sutil, não está com todas as características muito claras numa primeira entrevista, eu sempre falo assim, olha... Tá tendo impacto, tá tendo sintoma, tá com algum atraso de desenvolvimento, a gente vai iniciar a terapia e vamos observar ao longo do tempo se vamos fechar esse diagnóstico ou não. Porque para iniciar a terapia não precisa ter o diagnóstico fechado. Basta que tenha o atraso do desenvolvimento ou os prejuízos na comunicação, na socialização, comportamentos rígidos, enfim. Então, eu não tenho pressa em diagnosticar. Eu tenho pressa em iniciar a terapia, sobretudo quando é criança.
né? E, claro, já teve casos, né, que a mãe via que tinha algo acontecendo, a criança realmente tinha, né, o transtorno do espectro autista, e a família demorar para entender, demorar para aceitar, porque é uma coisa que as pessoas não estão preparadas, né? Quando a gente está gestando uma criança, a gente não pensa assim, será que meu filho vai ser autista? A gente não pensa isso durante a gestação, né? O que a gente quer, e é lícito, né, e é bom, é que a criança tenha um desenvolvimento típico, que ela não tenha dificuldades. A gente não quer que os nossos filhos sofram, né? E querendo ou não, o autismo, ele é uma dificuldade grande, e a pessoa que tem autismo, ela sofre em determinados momentos da vida dela, né? Alguns sofrem muito. Então, é lícito a gente querer que o nosso filho não tenha autismo, mas não adianta negar quando ele existe, né? Então, a negação é muito prejudicial para a criança, né? Porque ela perde um tempo de ouro, um tempo de evolução ali, que quanto mais novinha a criança é, melhor ela responde às terapias por causa da neuroplasticidade, né? Sim. Então, sempre tem essas discussões em família, esses impasses, eu acho que faz parte mesmo. Só que com o tempo, com a experiência que eu tenho, eu percebo que a família vai entendendo, sabe? No início tem aquela reação de não, tá vendo coisa, o menino é normal, ele só é mimado, né? Ou então ele é assim porque o pai dele era assim também, ou o tio dele começou a falar com 5 anos. Isso acontece muito, mas com o tempo a família vai entendendo que tem algo ali que é diferente, que a criança tá melhorando com as terapias, então geralmente essa resistência cai por terra. Muito rápido até. Rapidamente as pessoas entendem, né? E também com a informação que agora tem sido maior, né? Nas redes sociais, é verdade. Isso facilita. Bom, a gente vai ter que caminhar pro final. Temos aí 57 horas já eu tenho várias outras perguntas aqui, até dei uma olhada aqui, não vai dar para perguntar tudo, mas eu tirei várias dúvidas. Já quero marcar consulta com meu irmão, vou falar com ele, vou mandar pra ele isso aqui. Tenho várias amigas tudo que vão se sentir super abraçadas com o seu olhar. Eu até te parabenizo porque foi algo muito simples. Não ficou parecendo uma aula, deu o conhecimento, eu achei passado de forma simples, acessível e que acolhe mesmo. Acho que é isso que precisa, né? A família, a criança se sentir entendida, né? Não só a criança ali, mas os pais, né? A família. Sim. E eu queria que nesse mês aí você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para as mães atípicas, para a família, para os familiares, para os profissionais que lidam com isso, de conscientização mesmo, né? Você como uma profissional da área, que tem conhecimento técnico, mas sobretudo, que é algo que eu admiro ainda mais, tem o conhecimento de ter a filha assim e passar por vários desafios com bastante leveza, né? Queria que você deixasse uma mensagem de conscientização. Sim, eu acho que o primeiro passo, né, é sempre não perder tempo para iniciar as terapias, né, mediante de uma suspeita, que seja a escola que trouxe essa suspeita, ou a mãe percebeu, alguém da família mencionou. Acho que é sempre válido buscar a avaliação de um profissional capacitado, né, para tirar essa dúvida, né, para indicar uma terapia se for necessário, para não perder um tempo valioso, né, de melhora da criança, né. E conversar também com os pais, assim, eu sempre falo para os pais que eu acompanho, para os meus amigos que têm crianças autistas, que é difícil, né? Mas a gente precisa ajustar as expectativas, né? Então, a gente precisa ver os nossos filhos com outro olhar, né? E comemorar cada pequena conquista que eles têm, né? O dia a dia é muito desafiador, é muito cansativo, mas tem como a gente ter uma vida leve, uma vida feliz, se a gente está bem situado na nossa realidade, se a gente está entendendo a condição daquela criança, se a gente para de comparar ela com outras crianças e começa a comparar ela com ela mesma, a evolução dela em relação ao que ela era antes. E que dá pra gente fazer essa criança feliz, que é o nosso principal objetivo, né? O principal objetivo é que a criança sofra menos, que a criança desenvolva o máximo que ela puder no seu melhor potencial e que ela fique feliz, né? Que é o que nós pais queremos, filhos felizes, né? É verdade. A gente não consegue evitar todos os sofrimentos do mundo para eles, nem nas crianças atípicas, nem nas crianças típicas, mas a gente tenta sempre prover o melhor, né? E não é diferente com uma criança autista. Mas o sofrimento ele traz também a resiliência e tudo, ele
para nós, mães, é complicado, né? Mas isso ele traz, né, várias questões que são positivas também, né? Sim. O crescimento ele dói, mas ele é, né, ele ensina, necessário. Né? Exatamente. E por falar em ensinamento, que nós, né, que temos filhos ou que não temos filhos, mas que a gente veja essa situação, que a gente tenha essa empatia. A doutora Ana colocou várias questões aqui que a gente pode fazer, desde um olhar ou desde uma atitude, um comportamento, uma postura diferente, né? Que a gente caminhe aí para uma questão mais justa, que respeite, que a gente ensine nossos filhos a respeitar as diferenças, mas de uma forma mais inclusiva, né? Com mais amor, né? A Bíblia fala que há um tempo para tudo, né? Há um tempo de juntar pedra, há um tempo de separar pedra, e que nós estejamos nesse tempo de acolhimento mesmo, né? De lançar sementes, porque a gente sempre pode fazer algo, né? Sim. Porque a gente possa lançar sementes de amor, que todo mundo tem, né? Isso. E é isso, que a gente possa acolher nesse mês aí, entender um pouquinho mais, estar atenta. Quero te agradecer mais uma vez. Imagina. E parabenizar aí a todas as mães, famílias atípicas. E vocês têm com certeza a minha admiração, o nosso amor, as nossas orações. E é isso, muito obrigada. Nada. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Tchau. Tchau.